Olá a todos, estamos novamente com o Danilo Bifone no ar, em mais uma live falando com pessoas ao redor do mundo. Durante a pandemia, eu, Danilo Bifone, estou entrevistando pessoas ao longo do planeta, conversando sobre o panorama da Covid-19 nos respectivos países. A minha convidada de hoje é a Fanny Molina. A Fanny Molina, que é uma excelente atriz mexicana, mora na Cidade do México, é formada na UNAM, uma das maiores universidades do México, e está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o panorama da Covid-19 no seu país. Seja muito bem-vinda, então, Fanny. É um prazer imenso tê-la conosco, uma figura tão ilustre, e estar aqui, então, hoje. Se puder começar falando um pouco sobre o panorama, como está hoje o México, o número de mortos. Vocês têm enfrentado uma crise, acho que tão dura quanto o Brasil, não tem? Sim. Bom dia para todos, para todas, onde a gente fique. Bom, eu fico na cidade do México, que é um lugar bem importante para o México, porque agora, na cidade, é um lugar com muitos mortos, com muitos contagiados. Então, por exemplo, até hoje, na cidade do México, temos 4.420 contagiados. E em todo o México, até agora, temos ao redor de 74.560 contagiados e 9.415 mortos em total, até hoje. Até o que as autoridades de saúde falam nos jornais, nas notícias, na televisão. Nossa, é muito triste. Sim. E eu acredito que da mesma forma que nós temos uma subnotificação aqui no Brasil, eu acho que no México esses números também não são oficiais, ou estou enganado? Sim. Bom, quando começou a pandemia, muita gente tem que trabalhar, porque México é um país com muita pobreza, então muita gente não achava que fora certo do Covid. Mas, até agora, o que o governo, o que o setor de saúde faz, e um conteio, não sabemos muito bem se é um conteio real, mas, em alguma ocasião, o secretário de saúde diz que esse número que temos, você pode multiplicar por 4 e é uma quantidade mais real, mais próxima à realidade. Então, até agora, eu não sei muito bem, não sei se seja certo os números que o governo brinda-nos. É lamentável esse tipo de situação, porque assim, eu vejo o México assim, um panorama muito próximo, Fanny, do Brasil, porque a gente tem um problema de subnotificação muito grande aqui no Brasil, né? Então, muitas pessoas acabam, então, recebendo laudos inconclusivos e não recebendo, então, a chancela ali de Covid-19. Eu vou até fazer uma parte, porque assim, a gente tem tido muitas fake news aqui no Brasil, e uma das fake news é que as pessoas que morreriam por outras causas estariam recebendo laudos que atestavam Covid-19. Então, os números estariam inflacionados, o que é uma grande mentira, o que é uma grande bobagem. Por quê? Porque você, um profissional da área de saúde, atestar uma coisa que não aconteceu, isso gera consequências no âmbito jurídico muito grandes. Uma delas, por exemplo, é seguro de vida, porque o seguro de vida ele não cobre pandemias. Isso já é uma cláusula que você assina ali naquela ocasião em que você contratou o seguro para se respaldar, porque senão todos iriam à falência. Para se respaldar, ele coloca, olha, eu cubro tais e tais doenças, tais e tais acidentes, mas não cubro pandemias. Então, se o médico pegar e colocar ali Covid-19 num cara que não morreu de Covid-19, e esse cara eventualmente não receber o prêmio do seguro e depois vier, então, num novo exame, numa exumação do corpo, coisa que valha, ficar provado que era Covid-19 e o médico atestou ilegitimamente, o profissional da saúde pode arcar com esse ônus, pode ter que pagar o seguro dessa família. Assim como, por exemplo, o seguro obrigatório em acidentes de carro, o sujeito bateu o carro, então eu soube do tio, da cunhada, do vizinho, que morreu de Covid-19, morreu de acidente de trânsito, mas colocaram Covid-19.
Não existe isso, porque aí o sujeito perderia o direito ao seguro do veículo, ao seguro obrigatório, essa indenização. Então é muito triste isso. A gente sabe que estamos tendo subnotificações, mas, eventualmente, existem fake news dizendo, então, o contrário, que os números estão inflados. Desculpa te interromper, eu acho que você tem muito mais coisa a falar do que eu, porque você é a entrevistada de hoje. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o governo, a posição do governo mexicano, como o presidente de vocês tem lidado com essa questão da Covid aí no México. Bom, primordialmente, o nosso presidente agora, por exemplo, na próxima segunda-feira, ele vai começar com uma gira em alguns estados. Primeiro que nada, eu não posso compreender, porque sim, temos agora uma situação de uma pandemia, como ele vai começar com uma gira como se fosse um artista. Então, eu não estou a dizer que estou em contra dele. Eu respeito muito meus governantes. Desculpa só te interromper. Sim. Fanny, gira é o que? Uma caravana? Ele vai circular? Sim. Isso. Sim, aqui no México nós chamamos gira. Tá. Então, o nosso presidente, ao princípio, diz que não, que tudo estava ótimo, que tudo ficava bem, que tudo que nós, como mexicanos, poderíamos encontrar força e poderíamos encontrar vacuna e tudo isso. Mas, às vezes, o nosso presidente também falava que muita gente ficava em contra do seu governo por uma causa para tratar de, não sei, de quitar o presidente. O nosso presidente diz que tudo isto é uma coisa do capitalismo. Pode ser, tá bom. Mas agora não precisamos de saber que capitalismo está a fazer. Precisamos de encontrar uma cura. Precisamos de ter mais oportunidades de ter testes de Covid. Porque algo que acontece aqui no México, desafortunadamente, não existem tantos números para que a gente tenha a oportunidade de ter um teste. Agora somente são como possíveis contagiados e depois a gente que entra nos hospitais não sai. Então, às vezes, pessoas entram por uma coisa de infecção não sei, na barriga e até o final termina contagiado pelo Covid, mas isso acontece porque, não temos tanta quantidade de hospitais para tanta gente. México é um país bem grande. México é um país com muita população que não tem acesso à saúde, como você fala sobre o seguro. Muita gente não tem seguro de saúde. Então, a gente chega aos hospitais e não sai. Então, o governo trata, às vezes, de dizer que tudo está ótimo, que vamos encontrar uma saída, mas a gente, por isso que eles estão a falar, não acham e continuam nas ruas, caminhando, precisando trabalhar. Então, é uma situação bem perigosa também, porque muita gente precisa de verdade de trabalhar e não pode. Mas eu vejo essa questão desse negacionismo, é uma questão muito séria, Fanny. Sobretudo, isso é meio inato do ser humano. Dentro de algumas semanas, eu vou começar a conversar com pessoas das mais distintas profissões aqui no Brasil. E eu quero conversar, assim, com uma profissional da área de psicologia, porque, assim, esse negacionismo, ele parece uma coisa arquitetada no nosso cérebro para manter as coisas. Principalmente porque você tem, não só para a Covid, mas para outros casos. Tem um caso de, por exemplo, pedofilia infantil. O filho do sujeito é vítima de pedofilia, e aí o sujeito, em vez de procurar a polícia, em vez de ir lá e tomar uma atitude jurídica, não, vamos deixar isso como está, vamos fingir que não aconteceu nada, porque para o ser humano parece muito mais natural a gente tentar ignorar o problema. E acho que por conta disso, você tem tantas pessoas que seguem a linha do presidente aqui do Brasil, o presidente Bolsonaro, que tem um aspecto negacionista. Ele fala, não, isso é uma gripezinha, isso não é nada. E ele tem um séquito de seguidores aí, de pessoas que acabam com esse baluarte, né? De que não é nada, que vai passar. E no Brasil aumentando cada vez mais o número de mortes. Assim, a gente está chegando e beirando a 30 mil mortes no Brasil. A gente só está atrás dos Estados Unidos aqui na América. Sim. Aqui, por exemplo, o problema bem grande, que o nosso presidente diz que não acontece, é a violência contra as mulheres. Desafortunadamente, tanto as criancinhas
como as mulheres, aumentou o número de casos da violência. Então, por exemplo, aqui no México, na cidade, existe um número de telefone que você pode chamar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para dizer que se você está vivendo uma situação de violência ou se você sabe que o vizinho, vizinha, fica em uma situação de perigo, você pode chamar. Mas os números dizem que aqui na cidade os números são muito altos, são muitos. E o nosso presidente diz, não, a violência contra as mulheres agora na pandemia, não existe, tudo bem, não. Alguns casos, mas não é tanto. Isso é uma completa mentira. Os números da violência em contra das mulheres e das crianças aumentou muito. Porque por causa da pandemia, por causa de ficar na casa, desafortunadamente, somos um país machista. Somos um país onde a misoginia existe. Não, isso é lamentável, isso é lamentável. Sim. Uma das justificativas aqui do governo federal foi de que nós temíamos que acabar com o isolamento social porque estava tendo muita violência doméstica, as mulheres estavam apanhando dos seus maridos. Mas o problema, Deus do céu, não é o isolamento social. O problema é esse. A gente vive numa sociedade em que o machismo ainda é tolerado, em que a violência doméstica ela acaba ocupando setores, ocupando os lares das famílias. E as pessoas aceitam isso, olham com vistas grossas. Até pouco tempo, hoje nós temos uma lei específica para isso, é uma lei que se chama Lei Maria da Penha. Ela teve esse nome, inclusive, por conta de uma moça que denunciou o seu marido por diversas vezes e a violência contra ela aumentou de forma tamanha que acabaram, então, chegando, então, às mídias nas últimas consequências, quando ela já estava praticamente, já tinha sofrido consequências incontáveis à sua incolumidade física. Então, é muito triste isso. Não é o isolamento social que causa a violência doméstica. A violência doméstica está arraigada e é uma coisa que precisa combater. Sim, é um problema da sociedade agora, mas também um problema que nosso presidente, eu acho que também com seu presidente aconteceu o mesmo. Por exemplo, agora o que também acontece é que os governos de diferentes estados, o México fica dividido em distintos estados, que conformam a República Mexicana. Os governos de diferentes estados não estão de acordo com o nosso presidente. Então, acontecem coisas num estado que não pode ser, por exemplo, no Veracruz, muitos contagiados existem porque a gente, em Puebla, em algum momento, o governo, o presidente municipal, não sei como se pode dizer, diz que o COVID somente existia para a gente que fosse... Gente prefeito. Sim, prefeito. Para a gente que tivesse muito dinheiro, que o COVID era para a gente de uma classe alta. Então, a gente começou a achar que isso era certo. Então, não, o COVID chega para todos. Então, este homem estava a dizer que não, que a COVID somente era para os homens que tinham dinheiro. Nossa, por favor, é como uma coisa maluca. Não pode ser real. Então, uma coisa é o que nosso presidente diz, outra coisa é o que o governo de cada estado diz. Então, não, às vezes a gente não sabe a quem encontrar a verdade, se seu presidente ou o seu estado. Então, é outra situação, que cada estado fica independente. Por quê? Porque não tem uma boa relação com Andrés Manuel López Obrador. É a realidade. Então, isso é um grave problema. Mas os números do casos, como fala, também sobre pedofilia, porque aqui no México também temos muitos casos. Quando começou a pandemia, muitas crianças fossem encontradas mortas. Então, os números da violência incrementaram. E não podemos dizer que tudo está ótimo. Algo acontece que não fica bem. Então, temos o problema de saúde e o problema de saúde mental. Então, precisamos de fazer algo como sociedade mexicana, como sociedade latina. Sim, é lamentável esse tipo de situação. Olha,
Fanny, é uma questão assim que deveria, assim, a gente teria horas para discutir isso, fazendo uma programação à parte para discutir então, sobre violência doméstica, sobre pedofilia e sobre essas questões tão nefastas aí que permeiam o nosso cotidiano de América Latina, infelizmente. Para quem chegou agora, eu estou entrevistando hoje uma atriz mexicana da Cidade do México. Ela se chama Fanny Molina. Se você que está assistindo puder curtir a nossa live, puder compartilhar a nossa live, quem está assistindo posteriormente, depois, essa live gravada no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, para que então você possa sempre acompanhar as publicações do Danilo Bifone. Bom, Fanny, continuando aí o nosso bate-papo, que hoje está muito interessante, eu gostaria de saber de uma questão bastante relevante. Isso chega muito aqui na imprensa do Brasil, é a questão dos trabalhadores mexicanos, que a mão de obra mexicana que presta serviços, então estão ali, alguns de forma legal, alguns de forma ilegal, trabalhando nos Estados Unidos. Como é essa relação dos mexicanos que atravessam ali a fronteira, e valendo-se de coiotes e tudo mais, e estão hoje trabalhando nos Estados Unidos, retornaram, não retornaram, eles têm direito à assistência médica nos Estados Unidos? Como está essa questão dos seus conterrâneos ali nos Estados Unidos? Bom, como nós chamamos nossos migrantes, nossos irmãos, eles e elas. Agora, por exemplo, a gente que não tem uma documentação vigente para trabalhar nos Estados Unidos, bom, tem que ficar com muito cuidado, porque não tem serviços de saúde, não tem acesso para nada. Eu estava a ler uma notícia no New York Times, desafortunadamente, os números de casos de Covid mais altos fossem para gente que é latina, que eram mexicanos, ou venezuelanos, hondurenhos. Então, eles, como vocês sabem, às vezes é difícil conseguir os papéis. Então, eles não têm acesso. Eles precisam de cuidar a sua mesma pessoa. Então, por exemplo, muita gente que trabalhava como moço, como messeiro, como nos restaurantes, coisas de fácil acesso para trabalhar, fossem os últimos que trabalharam, por exemplo, quando começou a pandemia nos Estados Unidos, quando começava o encerro, que a gente precisava de ficar na casa, eles ainda continuavam, eu acho que ainda continuam a trabalhar, não? Como Trump diz, pues, sim, somos mano de obra, somos trabalhadores, e isso eu gosto muito dos meus irmãos e irmãs mexicanos, mas eles e elas não têm acesso à saúde, eles precisam de ter mais cuidados para a sua própria pessoa. Então, desafortunadamente, a gente que volta para México é a gente que pode comprar o bilhete de avião. É a gente que pode, dinheiro. Sim, que tem um pouquinho de acesso, que tem papéis, que são legais. Nossa, que legal agora. Mas, bom, desafortunadamente, a gente que volta para o México, a gente que em algum momento tive uma oportunidade de voltar porque tem acesso ao dinheiro, paga um bilhete e volta. E porque, desafortunadamente, também o governo não quer meter muitas coisas sobre esta lei migrante, não? Trump fala que não, que vai continuar a lei do anti-migrante, então com a eleição do Trump, aumentou muito a xenofobia nos Estados Unidos, né? Teve a questão, inclusive, do muro. Sim. Isso, bom, eu acho que a gente, quando quer algo, vai fazer. Então, a gente que fica lá, vai ficar lá. E a gente que vai encontrar maneira de encontrar os papéis para ser legal, vai fazer isso. Mas eu não compreendo porque tanto ódio. Porque, além disso, os nossos mexicanos são os latinos, em geral, trabalham muito como muita gente, mas grande parte do número de habitantes da população no Nova York são mexicanos, são latinos. Então, se você pega os migrantes para voltar ao México, Estados Unidos fica sozinho. Então, agora decide. É lamentável.
o grande problema, Fanny, que eu vejo é o seguinte: todas as vezes o cenário em que surgiram movimentos nazifascistas foram cenários de crise. Você tem o fato de uma Alemanha em crise, você tem o fato de uma Itália em crise, e a responsabilização, a gente tem que encontrar um culpado. Então, sim, eles encontraram, então, culpados em minorias étnicas. Então, nós estamos num cenário muito parecido com o daqueles países. Inclusive, no Brasil, tem surgindo movimentos nazifascistas. E eu não vejo com bons olhos o crescimento desses movimentos. Esses movimentos, nossa, me dão ojeriza de pensar que somos todos seres humanos. E aí, logo mais, a gente vai ver, então, esses movimentos responsabilizando minorias étnicas. Aqui no Brasil, por exemplo, vão passar a aumentar a xenofobia contra os bolivianos, contra os venezuelanos. O próprio presidente vive enaltecendo a xenofobia contra os venezuelanos por serem, então, oriundos de uma comunidade socialista. Que absurdo! Ameaçou retirar ali o corpo consular, não, chegou a retirar o corpo consular brasileiro lá da Venezuela e expulsar o corpo consular venezuelano aqui do Brasil. Aí, por uma decisão técnica, acabaram ficando por mais um tempo, mas é triste isso, é lamentável, porque eu imagino um mundo sem fronteiras, um mundo em que todos se ajudam para um bem comum. E é triste isso, você imaginar que esse movimento possa vir a gerar novos genocídios, como tivemos no passado, né? Sim. Por exemplo, o mais triste, por exemplo, a gente que volta para México, que precisa de voltar porque o ICE, que é esta polícia que troca os mexicanos para México, falam os mexicanos que voltaram que às vezes eles não querem falar com uma polícia migrante mexicana, porque sabem muito bem que a polícia migrante mexicana não vai ajudar-los, porque às vezes a nossa polícia não tem o tato humano, não tem a possibilidade de ficar sensíveis às situações que eles estão a viver, que eles e elas, inclusive até as criancinhas que são mexicanas, mas que ficam lá e que às vezes os padres, os mães e pais voltam para o México e eles ficam lá, eles ficam sozinhos. A gente imigrante mexicana não tem uma luta pela gente lá. Então, isso é bem triste. E, além disso, a gente não quer falar muito porque sabe que o governo mexicano não vai fazer nada. Isso é pior. Como você não pode achar? Temos muitas oportunidades de falar com outras nações, mas no México não sei o que acontece, que não luta pelos seus migrantes. Então, é lamentável isso, é lamentável mesmo. E agora vamos falar um pouco sobre a questão dos óbitos no México. A questão sanitária, vocês estão dando conta de sepultar todos os seus mortos? O sistema público de funerário tem conseguido atender essa demanda? Bom, é como uma história sem fim, um loop. Então, não. Como são muitos mortos, na cidade do México, por exemplo, são muitos, existem linhas inteiras da gente que tem seus mortos e tem que esperar para poder começar a cremação. Como uma situação de pandemia, o setor saúde diz que todos os mortos por Covid têm que ficar em uma cremação. Então, não temos tantos fornos, não temos tanta indústria para nossos mortos, não temos, porque não achávamos que isto aconteceria, mas agora é impossível, às vezes, poder encontrar um lugar para ser morto. Pode passar 5 dias para que a gente possa ter acesso à cremação. 5 dias. Você sabe muito bem o que acontece com um corpo depois de morrer. Então, Deus do céu.
E o Você risco, não sabe isso. Sobretudo o risco de contaminação, né? Sim, é uma coisa insalubre. Aqui no México, honestamente, na cidade temos acesso à água. Em algum momento, prévio à colônia, fomos um povo bem limpo. Agora não. Há muito, por exemplo, muita gente que come na rua, coisas que não temos uma educação de saúde desde crianças. Lavar as mãos, pôr o sabão, coisas que são básicas, o cobrebocas, uma distância sana para não contagiar, pôr o braço assim quando você vai aqui estornudar. São coisas básicas, mas isso foi apenas, não foi de tempo atrás, foi com o começo da pandemia, porque É uma coisa como recente, somos, né? sim, somos muitos, de verdade, no metrô, a gente às vezes tem assim, cara a cara, e você não tem espaço para respirar, mas agora precisamos de recomeçar uma educação de distância, uma educação de saúde, para não somente Covid, tudo, influenza, bronquites, pulmonia, que bom. Agora, como vai começar aqui no México no verão, o clima muda. Agora vai começar a começar as chuvas, então começam outras enfermidades que Agora vão... tá entrando o verão aí no Sim, México, né? aqui sim. Eu acho que lá é inverno, certo? Aqui Assim, estamos sim. chegando no inverno, e o que nos deixa mais aflitos, porque o inverno é tipicamente a estação em que aparecem o maior número de doenças pulmonares infecto-contagiosas. Sim, E aí, sim. nesse cenário, veja bem, nós não tivemos um lockdown aqui no Brasil, não tivemos lockdown, nós tivemos uma falta de alinhamento político em relação à pandemia entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Aí o que houve? Enquanto você tinha uma política negacionista do governo federal, dizendo não, pode trabalhar, vamos ter que salvar a economia, os governos estaduais tinham uma linha de isolamento social. E aí foi seguindo assim, nós tínhamos cerca de 50% em torno disso, às vezes diminuía um pouco, subia um pouco o isolamento social, mas aqui falo da cidade de São Paulo, onde vivo. E aí o que aconteceu? Estranhamente, na última semana, o governador mudou, então, a sua opinião, falou, não, já temos condições de partir para uma reabertura, uma readaptação, vamos fazer uma reabertura gradual. Deus do céu, mas nós não tivemos nem tão pouco isolamento. O número de contágios tem aumentado, o número de mortos está cada vez mais crescente, passamos de 1.000 mortos diários, estamos chegando a 30 mil mortos. E aí, como pensar em reabertura? Todos os países que eu tenho conversado, Fanny, todos fizeram, sem sombra de dúvida, 6 semanas de isolamento social, de lockdown. Inclusive o Equador, que é pobrezinho, fez 6 semanas Sim. E hoje parte para a reabertura. Nós não fizemos nada. E é uma insanidade a gente pensar em reabertura agora. Isso só vai intensificar ainda mais o contágio. Como foi o isolamento social? Vocês tiveram isolamento social no México? Parece que estou a repetir a história. Aqui no México ficamos igual. Aqui, bom, não é igual, muito parecido. O próxima segunda-feira começa a nossa nova reapertura gradual das atividades. Somente educação não vai começar, mas aqui na cidade do México temos agora um semáforo que indica-nos com uma cor se para nós, como população, é bom poder começar com nossas atividades. Agora, o semáforo fica no vermelho. Então, aqui na Cidade do México existe um semáforo vermelho, que somente vai poder ir ao supermercado por coisas básicas. Mas, depende de cada estado, vai decidir o semáforo. Mas nós não tivemos como tal ficar na casa completamente sem sair. Sempre saía. A gente sempre tem a oportunidade de sair. E o governo foi bastante
tíbio, não foi forte. Eu não estou a dizer que precisamos das coisas completamente como uma direita, mas precisamos de que a gente de saúde falar com a verdade, que nós dijera, se você sai, você sabe que vai acontecer, mas a gente saía, a gente vai de compras, a gente, além disso, saía, continuava indo no metrô, no metrobus, nos serviços de comunicação, fossem igual. Às vezes, não compreendia por quê. Porque isso acontecia porque o nosso governo foi bem tíbio, não foi forte, não disse as coisas. Então, a gente achava o que o governo falava, não? Mas muitos fake news, como vocês também têm. Então, até agora, vai começar o retorno gradual, vai depender muito do governo de cada estado. O nosso presidente vai começar com uma gira muito parecida com um grupo musical por estados que eu não compreendo porque... Uma turnê política, sobretudo, sim, né? Sim. Como vai fazer isso? Se a gente está morta, se a gente continua com muitos contagiados, a gente agora não sabe o que fazer, porque tem informação que é real, informação que é uma fake news, então não sabe o que fazer. E agora, reapertura, bom, é somente uma coisa que não existe, porque sabemos muito bem que até setembro vai começar como todo um movimento para ao menos a Cidade do México. Até setembro, eu sou atriz, a questão dos centros culturais realmente vai começar até setembro ou finais do julho. Então, as medidas, por exemplo, na cena, no teatro, vai ser que os teatros não vão ficar cheios, vão ficar em alguns números. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Você já se antecipou, Fanny. Nós temos um pesquisador brasileiro, não sei se você conhece o trabalho dele, é o Átila Yamarino. Ele é muito bacana, ele tem um canal no YouTube e ele fala muito sobre pandemia, ele é um estudioso de infectologia, de microbiologia, e ele fala, então, sobre essa dizimação, essa forma de contágio da pandemia. E aí, ele usa um termo que cunhou, não sei se é próprio dele, mas ele usa um termo que se chama assim, novo normal. Como iremos viver num futuro pós-pandemia, porque o medo vai imperar, né? Então eu queria saber na área das artes, por exemplo, como vocês esperam, como você que é atriz, espera que possa ser um espetáculo, teremos espetáculos ao ar livre, não teremos mais aquela questão do teatro lotado, isso para um ator deve ser um futuro muito tenebroso. O que você espera disso? Bom, primeiro que queria falar, porque algo que aconteceu aqui na cidade foi um apoio por parte do governo, por parte da Secretaria da Cultura aqui no México, na cidade. Eles convidavam os atores, atrizes, bailarins, tudo, o criador cênico, para ficar na casa e começar com algumas coisas que fizeram na sua casa. Então, foi um primeiro encontro, que foi legal, foi bom, mas agora as coisas sim vão ter que mudar, porque eu acho que as coisas no teatro na rua vai começar a ser uma maneira de retomar o teatro, a dança também. Por exemplo, as artes do cinema também vai começar a fazer de alguma outra maneira distinta, maneira de gravações, muitas coisas vão ter que mudar. Mas, por exemplo, eu acho que eu comecei a estudar o teatro Lambe-Lambe, que é um tipo de teatro que começou no Brasil. Esse tipo de teatro no México nós podemos fazer, nós podemos começar em pequenas ruas, e o importante é que a gente possa olhar o teatro de maneira distinta. O público tem que começar também a saber que existem outras maneiras de ir ao teatro, não somente na público, cena, atores. Pode ser na rua, completamente, um espetáculo mais concreto, mais simples, mas finalmente precisamos da gente para que o arte comece, o arte precisamos do público, mas agora nós
temos que ser bem inteligentes para criar alianças com outros criadores para fazer algo para a gente na rua, por exemplo, com medidas de saúde, sobretudo porque precisamos do público, não podemos existir se não existe o público. Tem uma frase muito emblemática aqui que nós temos no métier teatral aqui no Brasil, o espetáculo não pode parar, né? Infelizmente, sim, a gente precisa da arte. A arte é um alimento da nossa alma. E eu acho, por exemplo, também, aqui no México, muita gente não tem acesso à cultura, porque moram muito longe, mas eu acho que agora o governo, a Secretaria da Cultura, por exemplo, tem que fazer algo bem inteligente para que nós, como criadores, podamos trabalhar em conjunto, não independentemente. Agora não precisamos de fazer divisões. Eu acho que agora, mais que em nenhum momento, precisamos fazer uma conexão bem forte com o governo e poder encontrar uma maneira harmônica de entablar uma relação com esse governo para que a gente olhe o teatro, olhe a dança. E, bom, uma coisa é certa, às vezes a gente não pode pagar um bilhete. Agora precisamos do governo, não somente para que dinheiro, não, para que se exista uma maneira nova de que a cultura realmente comece com uma conexão distinta no governo, na cultura. Porque, às vezes, aqui no México temos muitos problemas com a Secretaria de Cultura, não tem ideia. Mas não são nossos inimigos, são nossos aliados. Então, vai ser uma coisa difícil, porque ano tras ano, muitos atores novos chegam, muitas atrizes novas chegam, bailarins. Somos um país cheio da cultura. Precisamos encontrar maneiras novas de fazer as coisas e de não achar que todo mundo está em contra dos atores ou atrizes ou de criadores cênicos. Agora, o que importa é a gente. Agora, o que importa mais é que a gente que fica viva pode encontrar uma maneira diferente de olhar a arte. Aqui no Brasil, a gente teve no último governo uma caça, sobretudo, assim, a arte, a cultura, de um modo geral. Então, o nosso chefe do executivo vociferava aos quatro ventos, dizendo que não, olha, é um absurdo essa cultura, esses artistas recebendo dinheiro público. Nós temos uma lei aqui, você deve ter tido contato com isso no Brasil, mas lembrando, talvez para quem não conheça, talvez para as pessoas do México que estejam assistindo, nós temos uma lei que se chama Lei Rouanet, é uma lei de incentivo à cultura. E como funciona essa lei? Você submete um projeto artístico a, então, uma comissão, essa comissão vai avaliar se aquele projeto se enquadra na Lei Rouanet, e depois disso, eles não te dão dinheiro nenhum. O que eles fazem? Eles te dão o aval para que o próprio artista e sua companhia procurem, então, empresas para que parte dos impostos pagos por essas indústrias, por esses comércios, por esses geradores de tributos, parte pequenininha disso possa ser revertido para financiar aquele espetáculo. E aí, como muitos artistas acabavam tendo um posicionamento contra um pensamento negacionista do governo, um pensamento misógino, um pensamento preconceituoso e discriminatório, ele elencou, o chefe do executivo elencou esses artistas como comunistas, como um bando de esquerdistas. Então, não, vou acabar com a Lei Rouanet, justamente para prejudicar a cultura. E foi lamentável isso, lamentável, e não sei qual vai ser o futuro. Assim, eu não sou da classe artística, tenho um profundo apreço pelos artistas, sobretudo de teatro, sobretudo tenho muitos amigos que fazem teatro de rua, que fazem teatros itinerantes em comunidades carentes, e eu fico muito triste com esse tipo de posicionamento atual, sobretudo das fake news, né, como você mesmo falou. E falando em fake news, já chegando ao final do nosso programa, a gente vai daqui a pouco atender as perguntas do público que está aí nos assistindo. Você que chegou agora, estou conversando com Fanny Molina, que é atriz diretamente da Cidade do México. Chegou agora, por favor, curta a nossa live, compartilhe, e quem chegou depois,
por favor, está assistindo no YouTube, está assistindo a reprise? Inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber as notificações do Danilo Bifone. Fani, chegou aqui para a gente na imprensa a notícia de uma cidade, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. E isso eu acho que foi o pico da fake news. Por quê? Disseminar uma fake news em Venustiano Carranza, que é uma cidade do México, de que não existe Covid-19, é uma farsa, é uma grande farsa a Covid-19, e que a prefeitura, o prefeito, havia, então, contratado drones para empestear a população. Os drones estariam sobrevoando a cidade, soltando veneno para que as pessoas ficassem doentes. Então, a população ficou ensandecida e foi lá e pôs fogo na prefeitura. Você pode comentar um pouquinho sobre isso que aconteceu? Mais uma fake news, então, em Venustiano Carranza? Sim. Bom, a cidade do México, para a gente que não conhece, é uma cidade grande. A cidade também fica dividida nos diferentes municípios, dividida. Então, Venustiano Carranza é um município onde o presidente municipal diz que não existem contagiados. O prefeito. Não compreendo. O prefeito não compreende. Por quê? Porque Venustiano Carranza é um alto número de contagiados que existem nesse lugar. Por quê? Porque, por exemplo, somente na Venustiano Carranza existem mais de 5 hospitais gerais onde a gente chega contagiado de Covid. Não compreendo por que ele estava a dizer isso, mas não compreendo porque a gente, como eu estou a falar, a gente não compreende que vai tomar em sério se esta fake news, ou que vai falar Andrés Manuel López Obrador, ou que vai falar nossa governadora Claudia Sheinbaum, que é a governadora da cidade do México. Então, é completamente falso. É bem perigoso quando a gente não conhece as coisas. É bem perigoso, desafortunadamente, quando você não tem essa experiência de haver tido por exemplo, 15 dias atrás, um familiar minho faleceu. Ele morreu a causa de Covid. Meu sentimento. Obrigado. Mas a gente não acha até quando te acontece, até quando de verdade uma pessoa vive essa situação e diz: isto é uma coisa real, é uma coisa que está acontecendo nestes dias. Se ele diz isso, eu acho que não compreendo onde ele mora, onde vive na lugar da fantasia, ou vive em outro lugar, porque aqui no México ele não mora. Então, incompreensível. Como eu estava a falar alguns dias atrás, desafortunadamente, a zona circundante da cidade do México tem mais contagiados. Então, a cidade agora é um número vermelho de contágios. É o número mais alto que outros estados. Então, toda a cidade fica no perigo por Covid-19 agora. Eu acho que até setembro. Por quê? Porque somos muitas pessoas morando na cidade. Isso acontece, muito parecido com São Paulo, eu acho. Muitas pessoas que não acham bom. Isso é o problema, mas, por favor, não saia da casa. De verdade, não saia, porque as coisas afora são bem difíceis. É essa recomendação que a gente esperava dos nossos governantes, né? Sim, agora precisamos de ficar na casa, tá bom, sim, precisamos. Se você quer seguir vivendo e ver o que pode fazer depois com a reapertura gradual, fique na sua casa, por favor, porque a gente não acha. E essa pessoa de Venustiano Carranza fica mal, está mal. Isso não é certo. A gente se está morrendo, de verdade. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje, Fani, e nós vamos responder algumas perguntas do pessoal de casa. Eu tenho uma pergunta aqui da Priscila Marques. A Priscila Marques, ela pergunta o seguinte: aqui no Brasil, o governo federal defende o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. Existe essa discussão no México? Sim, existiu, mas o secretário da Saúde diz que não precisamos de fazer agora usar o cloroquina, porque não temos testes, onde esses testes disseram que é uma maneira do tratamento. Não foi completamente eliminada, não. Para nós, não precisamos disso. Porque eu acho que existem alguns testes que diziam que a cloroquina não é a boa.
Sim, em muitos países. Então, México também diz que não precisamos para um tratamento contra a Covid. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem ouvido muito, né, do governo federal de que a cloroquina é a salvação e que ninguém tem que se preocupar com o vírus porque a cloroquina vai resolver todo o problema. E a gente viu muito pelo contrário, alguns países, inclusive, formalizaram recomendações proibindo o uso da cloroquina, enquanto aqui no Brasil ela tem sido usada e, estranhamente, foi editada uma normativa que isenta os profissionais da área de saúde que eventualmente possam vir a ser responsabilizados por um comportamento indevido. Então, houve edição de uma norma isentando-os de responsabilização em caso de uso de qualquer medicamento. Inclusive, no protocolo da cloroquina, exige que o próprio paciente e seus familiares deem o aval e assumam os riscos. É um documento complexo, 3 páginas de documento, dizendo sobre os efeitos colaterais e tudo mais. Então, é um risco muito grande. O problema não é negar ou não a cloroquina. O problema é usar a cloroquina como uma panaceia, como um salvador da pátria que vai resolver tudo e você, então, abrir mão do isolamento social. Sim, além disso, eu acho que a gente, como precisa de encontrar uma cura rápido, não? Precisa de qualquer coisa e vai utilizar qualquer coisa, mas não, aqui no México, o setor saúde diz que até hoje a cloroquina não é uma maneira de encontrar um tratamento contra os pacientes que têm Covid-19. Aqui não. Tá ótimo. Vamos para a última pergunta. O nosso tempo já está estourando. A pergunta é do Vinícius. O Vinícius pergunta: as políticas públicas nos países latinos precisam ser radicalizadas, mais socializadas. A pandemia tem mostrado isso cada vez mais. Como vocês veem isso? Bom, aqui no México tem muitas maneiras de ver isso. Eu falo por mim, eu falo uma coisa da cultura. E sim, precisamos de radicalizar certas políticas públicas, mas algo que é bem importante, nós sempre esquecemos a gente. Somos a minoria, sempre falamos a minoria, sempre temos oportunidades de encontrar maneiras a minoria. A maioria é a gente que não tem a voz, a gente que não tem a oportunidade de falar, mas, por exemplo, falar da cultura, eu acho que precisamos de encontrar outra maneira de sensibilizar a gente, precisamos de encontrar uma maneira de sensibilizarmos primeiro nós, para depois poder convidar com a gente que mora nas zonas circundantes da cidade, por exemplo. Então, eu acho que, desafortunadamente, a gente que não tem voz é a gente que são maioria. Então, é uma situação bem delicada, mas eu acho que a cultura, eu acho que a educação, eu acho que vamos encontrar a melhor maneira para que nós podamos sair adiante. Eu acho que vai ser uma maneira nova, completamente diferente. Porque esta pandemia, o que nos deixa é uma maneira de ver o mundo completamente de outro ponto, com outra maneira de olhar as coisas. A gente vai ter um futuro muito longo pela frente. É assim que imagino também. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Fanny Molina, que veio a brilhantar a nossa live de hoje. Olha, eu fiquei muito satisfeito com o que eu pude ouvir de você. A sua participação assim, foi muito perspicaz e agradeço novamente a audiência também de todos que estão em casa assistindo e dos seus amigos mexicanos que também nos brindaram, então, hoje com essa audiência aí, direto da Cidade do México. Muito obrigado mesmo. Sim. Eu agradeço. E uma última recomendação, Fanny. Não, sim. Não saia da sua casa, por favor, não saia. Por favor, até agora não. Por favor, não. Por favor. Se você vai olhar as notícias ou vai olhar os jornais, olhe mais opções, sempre para que vocês tenham uma opinião diferente, porque fake news existem muitas, mas, por favor, como sociedade, precisamos de cuidar, fica na sua casa. E mais uma vez encerramos o programa Danilo Bifone. Se você tem dúvidas,
por favor, envie as dúvidas através do Facebook, que serão respondidas posteriormente. Você chegou agora, chegou atrasado, curta a nossa live, compartilhe. E se quiser assistir depois a reprise, ela estará disponível no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que receba todas as notificações. É um grande prazer ter estado aqui com vocês hoje e, se puder, fique em casa. Muito obrigado. Até logo a todos. Até logo. Boa tarde para todos e todas. Tchau, tchau.